Falinha, galerinha. Estamos aí para continuar a genética, então. Vou dar esse módulo 36 para o PV1000, módulo 20 para o PV500. Depois vou dar mais um módulo e daí depois o Vilinha pega e vai dando continuidade. Certo? Então esse aqui um pouquinho para baixo, que ele pode atrapalhar. Então vamos lá. Bom, hoje a gente vai falar sobre a primeira lei de Mendel, que é chamada de lei da segregação, certo? Então Mendel, conhecido como pai da genética, ele ficou conhecido pelos seus trabalhos com a ervilha de cheiro da espécie Piso sativum, certo? Para Mendel, usar planta é muito mais favorável do que usar animal. Primeiro que com planta é mais fácil manipular o cruzamento entre elas, né? A gente consegue manipular polinizando artificialmente, tá? Pode pegar pólen de uma, pode jogar naquela outra que eu quero, ver o que dá dessas duas aqui, o cruzamento, né? Observando alguma característica. Características que ele estudou nas ervilhas de cheiro: cor das sementes, pode ser amarelo ou verde, textura da semente, lisa ou rugosa, cor das vagens, verde ou amarela, forma das vagens, inflada ou constricta, que é onduladinha assim, ó, cor das flores, púrpura ou branca, posição das flores axial, que nasce na lateral do ramo, ou terminal, que nasce na ponta do ramo. Então, tem plantas que têm floração axial e tem plantas que têm floração terminal. E plantas altas e plantas baixas, certo? Outra grande vantagem de ser plantas é que a gente consegue obter de uma vez só muitos descendentes. Então, o que seria muitos descendentes? Por exemplo, você tem uma planta dessa, um pé de ervilha em casa. Como ela é de autofecundação, basta você ter um só, você vai ter sementes. Sementes, vocês não podem esquecer que é o resultado da reprodução, né? Então ela se reproduz sozinha. E quantas ervilhas vão ter num pé de ervilha? Ah, vão ter centenas, né? 400 sementes. Então, essas 400 sementes, elas são irmãs, né? Dentro de cada semente tem um embriãozinho. Dentro de cada semente tem um embrião, né? Então quer dizer o quê? Os embriões que tem dentro de cada semente serão futuras plantas, plantas irmãs e filhas dessa planta que produziu sementes, né? Então, quando eu falo de plantas filhas, não, não é a semente que é a filha. Dentro da semente tem o filho. Só que você só vai ver a característica do filho depois que essa semente germinar e virar uma planta, né? Para a próxima geração. Bom, enfim. Então a gente consegue ter vários filhos de uma vez só, e o que a gente consegue também é ter várias gerações em pouco tempo. Que isso é super importante, né? A gente obter gerações. Claro, a gente está estudando hereditariedade, como as características são passadas para os filhos, né? Então eu preciso observar de uma geração para outra o que aconteceu, certo? A manipulação de cruzamento de angiospermas se dá por polinização. Então existe a polinização natural. Essa espécie ela é de autopolinização, ou seja, ela consegue fazer tudo sozinha. Mas se eu quiser, eu posso manipular como? Pegando pólen com um pincelzinho, tira pólen do estame e joga no carpelo da outra flor. Mas se eu não quiser que essa outra flor se autopolinize, quando o pé de ervilha florescer, daí a gente pega uma tesourinha e corta os estames. Deixa só o carpelo, ou seja, você cortou o androceu e deixou só o gineceu. Então você tornou aquela planta que é monóica em uma planta feminina. Daí você pega pólen da planta que você quiser e joga nela. E você tem a garantia de que ela não está se autopolinizando. Por quê? Porque você cortou as estruturas que produziriam pólen. Então você que está usando pólen vindo de outra, certo? E isso garante uma polinização cruzada. Beleza? Então, esses foram os principais fatos, os principais motivos de Mendel trabalhar em cima dessas ervilhas, certo? Mendel, considerado o pai da genética, ele era austríaco, botânico, né? Então também tinha
esse lado, né? Ele trabalhava com plantas e ele chegou a muitas conclusões. Através de um experimento que ele fez, na verdade ele fez um monte de cruzamentos, experimentou um monte de coisa e depois ele fez um modelo didático para explicar as conclusões. Esse modelo é o seguinte: você pega uma geração que ele chamava de geração P, geração parental, né, que é a geração que vai dar início ao experimento. Daí o que você vai fazer? Você vai pegar duas variedades. Então vamos olhar para a cor da semente. Ele vai pegar uma planta que produz semente amarela e vai manipular o cruzamento dessa planta que produz semente amarela com uma planta que produz semente verde. Como que ele sabe que aquela planta produz semente amarela? Porque todas as vezes que ela produziu sementes, as sementes foram amarelas. E aquela outra planta, todas as vezes que ela produziu sementes, as sementes eram verdes. Certo? Então ele vai manipular o cruzamento de uma com a outra. Só que tem uma coisa: existem dois tipos de amarela. Existe a amarela que ele chama de pura e a amarela híbrida. O que é amarela pura? A amarela pura é a amarela homozigota. E a amarela híbrida seria o azão-azinho. Mas como que ele descobriu que existe isso? Então tá. Quando você tem uma planta e ela se reproduz sozinha, se ela for uma planta que produz semente verde e ela se autofecunda, as sementes sempre serão verdes. Eu vou pegar essas sementes verdes, vou plantar. E vão nascer plantinhas que também produzirão sementes verdes. E nunca vai ser diferente disso o resultado. Já quando você pega uma planta que produz semente amarela, você pega essas sementes amarelas dessa planta, né? As sementes são amarelas, né? Porque ela produz semente amarela, e eu planto, nascerão plantas que vão produzir semente amarelas, mas algumas pode ser que produzam semente verde. Então quer dizer o quê? Que uma amarela se reproduzindo sozinha, ela pode ter uma descendência que gera semente verde. Mas uma verde não tem como ter descendente que produza semente amarela. Certo? Então já existe uma diferença. Agora olha só. Entre as amarelas, ele tem um pé de ervilha, que produz semente amarela, e toda vez que ela se autofecunda, a próxima geração é 100% amarela. Essa seria a amarela pura, que assim como a verde é pura, porque a verde é recessiva, né? Então é pura. Existe uma variedade de plantas que produzem semente amarela, que a descendência, 75% mais ou menos é o esperado, né? Então de 200, vamos arredondar para 100, de 100 sementes plantadas dessa planta que produziu sementes amarelas, as filhas que nascerem dessas sementes, 75% mais ou menos produzirão também sementes amarelas, mas existe um 25% que produzirá semente verde. Certo, galera? Então existe a amarela pura e a amarela híbrida. Essa que é capaz de ter filhos diferentes é a híbrida. Então o que ele fez? Ele pegou uma variedade daquela pura, amarela pura, cruzou, manipulou o cruzamento com uma verde e 100% das filhas desse cruzamento produziram semente amarela. Por que que isso acontece? Porque pegando o azão daqui e o azinho dali, vai ter 100% azão-azinho. Vai ser o genótipo das plantas filhas. E o azão-azinho resulta no amarelo. Ele não sabia que azão-azinho resulta no amarela. Ele sabia que reproduzindo uma amarela pura com uma verde, 100% dos filhos produziriam semente amarela. Então, se eu cruzo amarelo com verde dá 100% amarelo, significa que o fator para amarela é dominante sobre o fator para verde. O gene para a cor amarela é dominante sobre o gene para a cor verde. Mendel não chamava de gene, chamava de fator. Então o que ele sabia? Ele sabia que cada característica é determinada por um par de fator. Nesse par de fator que o indivíduo tem, um ele recebeu do pai, um ele recebeu da mãe. E na hora de passar para o filho, ele vai passar um dos dois só, por segregação. Então a segregação é a separação dos fatores. Segregar significa separar. Então, separar os fatores, lei da segregação. Cada indivíduo tem um par de fatores para uma determinada característica. Só que na hora de reproduzir, você não passa os dois, você passa um só. Sabemos hoje que através da produção de gametas por meiose é possível isso. A meiose reducional separa os genes alelos. Certo?
Daí tá, tudo bem. Daí ele pensou assim, bom, essa geração F1, que é filha desse cruzamento aqui, ele manipulou aqui, né? Ele tirou a parte a parte masculina da planta que produzia semente verde e jogou o pólen da amarela ali, certo? Então, essa planta aqui, ela produziu as suas sementes verdes, claro, né? Depois desse cruzamento, mas daí as filhas que nasceram dessas sementes verdes eram plantas que produziam semente amarela. Por quê? Porque o genótipo delas era azão-azinho, né? Claro, óbvio. Né? Você tem que entender que a cor da semente é o tegumento da semente. Isso é da genética da planta mãe. É dentro que está o embrião que tem a combinação genética nova, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, a planta produz semente verde. Ela sempre vai produzir semente verde independentemente do cruzamento. Só que dentro dela, dentro dessas sementes verdes, tem o genótipo azão-azinho. Daí vai nascer. Você planta a sementinha verde, nasce uma planta. Essa planta vai produzir semente amarela. Ela nasceu de uma semente verde, mas ela vai produzir semente amarela, né? Porque o genótipo dela é azão-azinho. A mãe dela tinha genótipo azão-azinho, por isso que as sementes da mãe dela eram verdes. Por isso que ela nasceu de uma semente verde, né? Porque a mãe dela tinha essa capacidade de produzir semente verde. Só que ela, quando produzir suas sementes, essa geração, vai ser amarelo. E quando a geração F1 cruza com ela mesma, ou seja, uma autofecundação, né? Daí ele não precisava manipular o cruzamento, era só deixar aquelas plantas, filhas, se reproduzirem sozinhas. Azão-azinho com azão-azinho. A próxima geração, que é a geração F2, 75% das plantas que nascerem dessas sementes produzidas por F1, 75% das plantas que nascerem produzirão semente amarela e apenas 25% produzirão semente verde. Certo? Então, a geração parental, azão-azão com azinho-azinho. Filhos, 100% azão-azinho. Netos, 25% azão-azão, 50% azão-azinho, 25% azinho-azinho. Essa é a proporção genotípica. 25 azão-azão, 50 azão-azinho, 25 azinho-azinho. E a proporção fenotípica, 75% amarelo, porque tanto azão-azão quanto azão-azinho produz amarelo, para 25% verde. Certo? Então, a relação está aqui, ó. Plantas que produzem semente amarela, azão-azão ou azão-azinho. Plantas que produzem sementes verdes, azinho-azinho. Qual característica é dominante? A amarela é dominante. Certo? Então, esse foi o experimento de Mendel. Certo? Esse foi o modelo que ele criou para representar tudo que ele descobriu. Então, ele descobriu que a cor amarela era dominante. Né? Então, plantas que produzem semente amarela podem ser azão-azão ou azão-azinho. A diferença é que nas plantas puras a descendência vai ser 100% amarelo e na descendência híbrida existe um 25% das filhas que produzirão sementes verdes. Beleza, galera? E vamos para um exercício. Não, antes eu quero explicar o cruzamento teste. Uma forma de saber se um indivíduo com característica dominante, ó, o indivíduo tem característica dominante, tá? Esse indivíduo, ele é azão-azão ou azão-azinho? Então não dá para saber. Dá para saber que ele tem a característica dominante. Agora, se ele é azão-azão ou azão-azinho, só dá para ver isso nos pais ou no filho. Como assim? Se um dos pais for recessivo, daí você sabe que ele é dominante, mas carrega um gene recessivo. Se um dos filhos for recessivo, você sabe que ele é dominante, mas ele carrega o gene recessivo. Tanto que o filho tem, né, azinho. Um filho azinho recebeu um azinho do pai e um da mãe, né? Dessa forma você sabe. Mas o cruzamento teste consiste em você pegar o indivíduo que tem característica dominante, que você quer saber se é azão-azão ou azão-azinho, e cruzar com azinho-azinho, que você sabe o genótipo. Se o resultado der 50% dominante e 50% recessivo, né? Porque o que a gente vê não é genótipo, é fenótipo, né? Então, se der 50% dominante, que vai ser azão-azinho, né? Certeza que vai ser azinho por causa que eu cruzei com o recessivo, né? E 50% recessivo, então, ó, é porque é heterozigoto. Se der 100% dominante, é porque 100% é azão-azinho. Azinho da mãe e ele só tem azão. Então não tem como um pai azão-azão ter um filho azinho-azinho. Certo? Se o filho for azinho-azinho, é porque ele é heterozigoto. Então o que é o cruzamento teste? Cruzamento teste é você quer descobrir se o indivíduo é homozigoto, o indivíduo dominante é homozigoto ou heterozigoto. Você cruza ele com o recessivo. Se aparecer algum filho recessivo, é porque ele é
heterozigoto. Se 100% da prole for dominante, é porque ele é homozigoto. Claro que para isso eu preciso de um grande número de descendentes, né? No caso, plantas ou animais que dão crias. Então eu vou pegar lá em ratos, cada cria dá 8 ratos. Eu estou fazendo o cruzamento de um que tem uma característica dominante com uma ratinha recessiva. Quero saber se ele é azão ou azão-azinho. Eu vou fazer umas 3 cruzas assim, né? Depois de 3 ninhadas, eu tenho 40 filhotes. Se todos forem dominante, é porque ele é azão-azão. No momento que nasce um recessivo, eu já sei que ele é azão-azinho. Certo? Então, beleza, esse é o cruzamento teste. Vamos para um exercício. Um gato preto A foi cruzado com duas gatas, B e C. Então, o gato preto A foi cruzado com a gata B e com uma gata C. O gato é o mesmo aqui, ó, o B e o C que são diferentes, tá? O cruzamento do gato A com a gata B nasceram 8 filhotes pretos. Do cruzamento do gato A com a gata C, nasceram 6 pretos e 2 amarelos. Não importa quantos amarelos nascerem, se nascesse um só já era suficiente. Para saber o quê? 2 gatos pretos tiveram um filho amarelo, pais iguais podem ter filho diferente? Daí você responde assim, pode. Daí eu pergunto, desde que ambos sejam? E vocês respondem, heterozigotos. Pais iguais podem ter filho diferente? Podem. Desde que ambos sejam o quê? Heterozigotos. Beleza? Então tá aqui, ó, pais heterozigotos podem ter um filho recessivo. Então quer dizer que preto é dominante, amarelo é recessivo. Esse indivíduo aqui não dá para saber se ele é azão ou azão-azinho. Eu sei que ele é preto, azão, porque ele pode receber do pai azão ou azinho, se ele recebeu o azão da mãe, ou se ele recebeu o azão do pai, ele pode receber da mãe azão ou azinho. Não muda na cor dele. O gato A, certeza que é heterozigoto, porque é esse mesmo gato aqui. A gata B pode ser azão ou azão-azinho. Nasceram 8 filhotes, foram todos pretos, né? Azão, alguma coisa, certo? Daí você pode dizer assim, mas ela é azão, porque nasceram tudo preto. É que 8 filhotes só, sendo que se ela fosse azão-azinho, seria 75% nascer preto e 25% branco. Então pode acontecer de nascer 8 pretos, né? Mas depois de vários cruzamentos dela repetido com esse gato, a gente já tem 30 filhotes, sempre nasceu tudo preto, então ela deve ser azão mesmo. Mas não é conclusivo com 8 filhotes. Por isso que nas ervilhas, lá em plantas, é mais conclusivo. Por quê? Porque eu estou falando de 200 descendentes, 300 descendentes, né? Certo, galera? Daí, bom, a análise desses resultados permite concluir que a cor preta é dominante? Sim. A e C são homozigotos? Não, heterozigotos. A cor preta é dominante? Sim. A e B são homozigotos? B eu não sei, mas A eu sei que é heterozigoto. A cor preta é dominante? Sim. A e C são heterozigotos? A e C são heterozigotos. Então, C. A cor preta é recessiva? Não, dominante. Certo, galera? Vamos para mais uma. Em um cruzamento de um indivíduo azão com outro azinho, considerando que o alelo azão é dominante sobre azinho, a proporção fenotípica observada em F2. Quando cruza azão com azinho, isso é o P. Filho de P vai dar 100% azão. Só que daí o filho do F1, que é o cruzamento de azão com azão, daí que a gente chega na F2. Então é F2 é o cruzamento entre dois heterozigotos, que é o experimento de Mendel, ó. Azão com azinho, deu 100% azão, cruzando azão com azão, dá 75% de uma coisa e 25% de outra. Então a proporção fenotípica observada em F2 significa exatamente que 25% da prole expressa o fenótipo determinado pelo alelo dominante? Não. Em F2, 75%. Olha aqui, ó. 75% da prole expressa o fenótipo determinado pelo alelo azão e 25% não expressam o do azão. Verdade. Expressam o do azinho. Certo, galera? Então, isso é uma questão aqui bem fiel à primeira lei de Mendel. Ele está falando, inclusive, dos experimentos de Mendel aqui. Ó. Em certa espécie de inseto, a presença de asas é condicionada por um gene autossômico. Gene autossômico é um gene que não está nem no cromossomo X nem no Y, tá? Está em cromossomos autossômicos, que nós temos 22 pares.
Nós, né? Aqui está falando de um inseto, que pode ter outro número. Então, a presença de asas é dominante, asão, sendo que o recessivo azinho, quando em dose dupla, determina a ausência de asas. Então tá ali, ó, com asas, asão, asão ou asão, azinho, sem asas, azinho, azinho. Beleza? Do cruzamento de uma fêmea com asa. Fêmea com asa, asão, né? Asão. Só que olha só, cujo pai, o pai dela, não tinha asa. Se o pai dela não tinha asa, o pai dela é azinho, azinho, ó, sem asa, azinho, azinho. Então quer dizer que ela tem um azinho. Beleza? Cruzado com um macho sem asas, nascem 800 descendentes. Quantos insetos sem asas esperamos encontrar entre eles? Então nasceram 800 descendentes. Fazendo o cruzamento, a gente vai observar que existe 50% de chance de ser asão azinho e 50% de chance de ser azinho azinho. 50% com asa, 50% sem asa. 50% de 800, 400. Beleza, galera? Mendel cruzou plantas puras de ervilha com flores vermelhas e plantas puras com flores brancas e observou que todos os descendentes tinham flores vermelhas. Nesse caso, Mendel chamou a cor vermelha de dominante e a cor branca de recessiva. A explicação oferecida por ele para esses resultados era a de que plantas de flores vermelhas de geração inicial P possuíam dois fatores dominantes iguais para essa característica. Vezão, vezão. E as plantas de flores brancas possuíam os fatores recessivos vizinho, vizinho. Então a geração P, geração parental, tá ali, ó, geração parental, vermelho puro, branco, que é puro, que é recessivo, 100% vermelho. Tá ali, ó, vermelho, puro, branco, 100% vezão, vizinho aqui, né, no caso, ó. Certo? Então tá mostrando os experimentos de Mendel. E as plantas de flores brancas possuem, tá. Todos os descendentes desse cruzamento, a primeira geração de filhos F1 tinha um fator de cada progenitor, um vezão do pai e um vizinho da mãe, certo? Combinação que assegura a cor vermelha das flores. Tomando-se um grupo de plantas cujas flores são vermelhas, como distinguir aquelas que são vezão-vezão das que são vezão-vezinho? Então, se eu pegar vermelho, é vezão-vezão ou vezão-vezinho? O que a gente faz? O que a gente faz com isso? Né? A gente vai lá e faz o cruzamento teste. Pega o que a gente quer, cruza com vizinho, vizinho. Se der 50% vermelho e 50% branco, é porque é vezão, vizinho. Como é o nome disso? Cruzamento teste. Então, cruzando-as com plantas recessivas de flores brancas, as plantas vezão, vezão produzirão apenas descendentes de flores vermelhas, enquanto as plantas vezão, vezinho podem produzir brancas e vermelhas. Certo? Então, fazendo o cruzamento teste. E, para acabar, vamos ver se dá tempo de fazer essa questãozinha, dá. Conforme correspondência publicada na revista científica Nature, de agosto de 2005, foi sugerido que a característica de ser ou não um bruxo seguiria padrão de segregação mendeliana, certo? Então pegou ali os personagens de Harry Potter e eles propuseram ali um tipo de herança com relação a ser bruxo ou ser trouxa. Rony, Neville e Draco são bruxos. Filhos de pais bruxos provenientes de famílias bruxas tradicionais. Certo? Hermione é bruxa, mas filha de trouxas, que são não bruxos. É possível pais iguais, trouxas, terem um filho bruxo? Sim, desde que sejam heterozigotos. Então aqui com a Hermione a gente mata a charada, porque Hermione era bruxa, mas filho de pais trouxas. Se existe um par de genes responsáveis por isso, então quer dizer que ser bruxo é recessivo e ser trouxa é dominante. Certo? Se ela é bruxa e é azinho, azinho, significa que todos os demais, inclusive Simas e Harry Potter, são todos azinho, azinho, bruxos. Simas é bruxo, filho de uma bruxa e de um trouxa. Certo? Herdou o azinho do pai e o azinho da mãe. Quer dizer o quê? Que é filho de uma bruxa e um trouxa. O pai dele era heterozigoto. Era trouxa, mas era heterozigoto. Certo? Harry é bruxo, filho de pais bruxos,
sendo sua mãe filha de trouxas, ou seja, o vô e a avó materno do Harry Potter eram trouxas, tanto que ele tinha família de trouxas, né? Tanto que ele tem lá o tio lá, o primo lá, que são todos trouxas, e a tia, né? Então tá. Com base no texto, considere as seguintes afirmações. Harry é menos bruxo que Rony, Neville e Draco? Não, ele é bruxo, né? Ou não tem essa história de menos bruxo, ou é bruxo ou não é. Hermione apresenta dois alelos para o caráter bruxo? Sim, né? Se ele tivesse um só, daí seria trouxa. Então, certo. Simas é heterozigoto? Não. Se Simas é bruxo, né? Ó, Simas é bruxo, tá escrito. Então ele é azinho, azinho. Ele não é heterozigoto, ele é homozigoto recessivo. Certo? Então apenas a 2 está correta. Beleza, galera? Então tá. Então, para terminar, nós temos sempre aquela listinha, né? A famosa listinha aqui, ó, dos estudos. Então vocês têm ali, pratiquem também com os exercícios da apostila. E até a próxima, galera. Valeu!